Mas é um assunto absurdamente interessante e inacreditável. Eu não sei se vocês viram isso, né? Alguma coisa sobre isso no Twitter ou no Google, não sei qual é a sua fonte de informações, mas aparentemente Israel explodiu a milhares de pagers de uma célula terrorista. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Separamos um vídeo muito explicativo, didático, do professor Roque, que é um cara genial. Vamos ver se a gente consegue fazer em duas partes isso aqui. Duas partes, tá bom ou não? Vamos reagir e tentar entender o que rolou. Vem cá. Muito bem, então o nome do vídeo é Israel explode pagers do Hezbollah, operação secreta, aula do professor Roque para quem está desinformado assim como eu. Vem cá. Notícia importantíssima, pessoal. Nós E tivemos... assim, só pra constar, esse vídeo foi postado há 2 dias, ele tá com mais de 1 milhão de visualizações. Então perceba que é um anseio da população tentar entender o que tá acontecendo por lá, porque, claro, a gente pega as notícias enviesadas pela mídia tradicional, você sabe que você não vai ter acesso à verdade pura, né? E simplesmente de jeito nenhum. Não tô dizendo também que o professor vai conseguir fazer isso, né? Vai conseguir trazer aí algo sem nenhum tipo de viés. Mas eu acredito que a gente tem mais chance de entender o que está acontecendo pelo YouTube do que pela Globo, com todo respeito. Vamos lá. A explosão de pagers. Você sabia que existia pager ainda, chat? Hein? Me bipa. Isso não é o esquece, mais tá? impressionante, né? Sim. Em grande quantidade. Inacreditável. Vamos aqui. Isso. De membros do Hezbollah no Líbano. Uma operação... Ó, essas cenas que ele tá mostrando são umas das mais fracas, tá? Eu vi coisas no Twitter, assim, de corredores e mais corredores de hospitais abarrotados desses caras cujos pagers, existe esse plural? Foram explodidos, né? E realmente foi um negócio impressionante, cara. que foi feita pelo Mossad, apesar de Israel não ter reconhecido a autoria da operação. Ó, isso eu não sabia. Israel não assumiu o BO então, mas né? Mas claramente isso é parte do atrito, do conflito que existe entre Hezbollah e Israel há muito tempo, vem se acirrando ainda mais nos últimos meses. Cara, mas foi coisa de cinema, chat. Foi um negócio inacreditável. Como a gente está acompanhando. E é cena de filme, sabe? Mais uma das operações. Só que essa operação ela é totalmente diferente. Ela tem uma sofisticação, uma escala, uma efetividade jamais vista. Talvez Sim. Uma das maiores operações de inteligência da história. É isso aí. Eu digo isso pela quantidade de pessoas que foram atingidas simultaneamente de uma forma tão precisa. Perfeito. Os pagers dos membros do Hezbollah, dos terroristas, explodiram. Primeiro eles tocaram e depois eles explodiram. Para conseguir fazer isso, os serviços de inteligência de Israel precisam ter penetrado, primeiro se infiltrado dentro do Hezbollah. Sim. Depois, provavelmente, na cadeia produtiva do fabricante do pager. Olha isso, cara. Uma possibilidade que foi levantada seria que esses pagers foram hackeados e aí Israel, então, de alguma maneira, com o hackeamento, conseguiu superaquecer as baterias até que eles explodissem. Isso parece pouco provável, sim, porque essa tecnologia, enfim, esse equipamento tem medidas de proteção e segurança para um superaquecimento para não explodir. Nós sabemos, sim, que alguns telefones, quando superaquecem, já pegaram fogo e coisas do tipo. Então, mas como o próprio professor está dizendo, essa hipótese do superaquecimento já é meio que descartada, tá? Mas é diferente todos os produtos, né, todos os aparelhos, no caso, terem explodido. Sim. Então, a hipótese mais provável que nós estamos lidando é que Israel conseguiu penetrar no fornecedor, na cadeia de quem faz esses aparelhos e colocou dentro da bateria de cada um desses aparelhos um dispositivo
Cara, eu cheguei a ler loucuras do Twitter, tá? Não sei se faz sentido, não sei se está conectado com a realidade, mas 60 gramas de explosivo, alguma coisa assim. Tinha muita gente. O Twitter viaja, né, cara? É difícil você saber. Mesmo com as notas da comunidade, a ferramenta de correção, a gente ainda toma muita fake news e informação cruzada. Não tem jeito. Mas me parece que eles realmente atravessaram, né? Ou o transporte desses pagers ou a própria cadeia de produção, e eles conseguiram meter pólvora dentro do bicho. É um negócio assim inacreditável. Conectado com a bateria, um componente químico que pudesse ser ativado. Perfeito. À distância, num certo momento, dado uma certa ordem. Os números variam de 2.000 pessoas a 4.000 pessoas. Você acredita? A cada minuto a gente está tendo mais informação sobre o número de mortos, o número de feridos e quantas pessoas foram atingidas, quantos desses aparelhos explodiram. Vamos trabalhar com 4.000 aparelhos. Perfeito. A maioria dessas pessoas, desses terroristas, foram afetados e estão em estado grave, alguns morreram e outros estão, no mínimo, feridos. E as cenas são chocantes, tá? Você consegue, infelizmente, achar na internet, é tudo muito pesado. Eu recomendo que vocês nem procurem por isso. Perdendo mão, braço ou alguma outra parte do corpo. Realmente é uma operação muito impressionante. É uma ação que demonstra uma superioridade tecnológica e uma ação de inteligência muito coordenada, muito sofisticada, muito profunda. Não Cara, só parece coisa de Missão Impossível, sabe? a tecnologia é capaz de fazer isso, mas a organização, o sigilo, A escala. penetrar dentro, descobrir onde são esses pagers, quem faz esses pagers, como é que Israel ia inserir esses componentes químicos ou eletrônicos dentro de cada uma das baterias deles. Sim. Antes dos membros do Hezbollah receberem. E vejam, o Hezbollah recentemente, ele eliminou o uso de telefones celulares para os seus membros. Vocês sabiam disso? Já por conta justamente, né, de esperar que de alguma forma Israel fosse, sei lá, interceptar, hackear. É um dispositivo eletrônico mais avançado, né, mais moderno. Porra, um smartphone da vida. Você tem diversas formas de tentar hackear esse dispositivo, né, de chegar nele. Então, em tese, um pager seria um bagulho mais old school, né, uma parada mais resistente a esse tipo de sabotagem. Mas olha o que deu. Depois do ataque de 7 de outubro do Hamas, Israel começou um processo de retaliação. Sim. Com a eliminação de vários dos líderes do Hezbollah. E aí o Hezbollah, então, deu um comando para que nenhum mais dos seus combatentes fossem usar aparelhos celulares, porque isso facilitaria o rastreamento para que Israel pudesse eliminá-los. Portanto, depois do 7 de outubro, o Hezbollah passou a depender, ou em substituição dos celulares, usar os pagers. Sim. Ou ao invés dos pagers, também couriers, né, ou mensageiros. Então, o Hezbollah passou a usar mensageiros. Isso não é uma novidade. O Bin Laden, depois do ataque do 11 de setembro e quando os Estados Unidos começou a fechar o cerco em torno da Al-Qaeda... Estava aqui sendo moderadamente gankado, mas tá tudo bem. Ele também deixou de usar telefones celulares, e-mail, qualquer equipamento eletrônico, e ele só se comunicava com o resto da Al-Qaeda, da organização, via mensageiro. E a história famosa do filme A Hora Mais Escura, Zero Dark Thirty, conta como que os americanos chegaram e descobriram quem era esse mensageiro final, que era o ponto de contato com o Bin Laden, e aí sim eles descobriram a localização do Bin Laden, e daí veio a grande operação que matou o Bin Laden. Mas não é uma novidade a ideia de organizações terroristas ou mesmo de grupos e instituições de inteligência, de espionagem, não usarem equipamentos eletrônicos. Sim. Porque você está sujeito a um monitoramento constante. Só que é uma faca de dois legumes, né? Como já dizia a música dos Mamonas, porque de um lado
você se sente mais seguro, você se torna mais seguro de não utilizar a tecnologia, só que também você fica mais lento, né? Você tem o contraponto, você tem o ônus de ter que lidar com uma tecnologia antiga, anterior, então você não consegue a mesma agilidade de uma tecnologia moderna. É muito interessante, é coisa de filme isso aqui, cara. E, nesse sentido, o Hezbollah seguiu o mesmo caminho, só que ele resolveu adotar os pagers. E os pagers já estavam preparados para isso. Talvez, né, dado a solidez, a consistência dessa operação, os serviços de inteligência de Israel induziram, provavelmente, para que o Hezbollah fosse direto ou optasse pelos pagers. Então, E parar para pensar nisso também é muito louco. pode ser que os israelenses deram sinais de que os telefones estariam comprometidos para que aí então o Hezbollah tomasse uma decisão de, ao invés de manter os telefones, optasse por uma outra tecnologia. Israel não conseguiu fazer isso de um dia para o outro. Essa operação ou essa penetração dentro da rede de comunicação do Hezbollah é algo que vem sendo construído de longa data. Tá. Então, no momento que o Hezbollah decide abandonar os celulares e adotar os pagers e distribuir novos pagers, Israel já tinha penetrado no fabricante, já sabia que isso iria acontecer, já tinha todo o sistema desenhado e funcionando. E aí só esperou o momento certo para que o maior número de pessoas estivessem com os seus pagers. E ativou, e hoje foi o dia que essas pessoas, ou todos esses equipamentos eletrônicos, explodiram. Sim. É uma operação simultânea, ela é uma operação direcionada, porque você não vai atacar um prédio, uma casa, uma rua, um carro, que vão ter efeitos colaterais muito maiores. Claro que tinha gente que estava do lado dessas pessoas que estavam com os pagers, que podem sim ter ficado feridas, mas ainda assim é um ataque muito preciso, muito pontual, quase que um movimento cirúrgico, Sim, numa escala gigantesca, simultaneamente, gente. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso, tá? Por isso que é muito por conta disso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês também, porque eu acredito que assim como eu, muitas pessoas podem ter visto né, assim, sem ter entendido muita coisa no Twitter ou qualquer outra rede social. Às vezes você tá, né, preocupado com outros assuntos e tal, você passa batido por algumas notícias e você nem entende direito o que aconteceu, mas é que a escala disso aqui, o tamanho do movimento, as consequências e a forma como como tudo foi realizado, é um negócio impressionante. Eu nunca tinha visto isso, cara. Dá para arrisco. E não é uma coisa triste, tá? Eu não tô passando isso aqui pra vocês. Poxa vida, a gente tá falando de guerra, de explosão, de pessoa realmente morrendo e saindo muito. Não é nesse sentido, tá? Isso aqui é um vídeo pra gente tentar entender o que tá acontecendo, porque realmente é um assunto muito sério. Mas é muito triste ao mesmo tempo, tá? O ideal seria que nada disso em nenhum sentido tivesse acontecendo, né? Repito, eu entendo que essa é uma operação de inteligência em grande escala e precisão jamais vista na história. É isso aí. E Israel, enfim, teve que ter entrado e penetrado muito dentro do Hezbollah para conseguir isso. Tudo isso mostra a diferença tecnológica, cara, do Irã para Israel. Essa é a questão, porque tanto se fala que Israel tem o exército mais inteligente do mundo. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E o pior é que nós estamos testemunhando essa parada na prática. Ele tem se demonstrado realmente assim, cirúrgico, como o professor falou agora. É um negócio que assusta, cara. Do Hezbollah ou dessas outras organizações. Claro que diferença tecnológica... Assusta principalmente os adversários, né? Convenhamos. Nem sempre é vantagem no campo de batalha. Uma operação como essa é um grande sucesso, mas Israel, mesmo com toda a sua tecnologia, ainda foi vítima do ataque surpresa do Hamas, em outubro do ano passado. Com isso, a tecnologia não é tudo, mas em certos momentos ela pode ser muito decisiva para você conquistar
objetivos muito estratégicos. É que a tecnologia ela é especialmente boa para quem tem domínio dela, né? Por exemplo, eu faço uso de smartphone todos os dias. Se um hacker me pegar, ele acaba comigo. Tá entendendo? A gente, quando é a ponta da cadeia, né? Quando você tá lá, você é só o usuário do negócio, essa tecnologia tem alguém que domina, tem alguém que manda nela. Então, às vezes, ela é uma ferramenta, mas também é um perigo, né? Essa operação mostrou isso. Um componente tecnológico, mas não só tecnológico. Reforço de novo aqui. Inteligência humana. Logística. Capaz de penetrar dentro da rede, Sim. ter informação sigilosa, entender qual era o fornecedor, onde esses pagers estavam sendo fabricados, se infiltrar na fabricação desses pagers. Tem uma série de elementos que tiveram que acontecer para uma operação dessa dar certo. E não foram só o que a gente chama de Syntel, né, ou inteligência de sinais, ou inteligência tecnológica, mas a inteligência humana, Human Intelligence, Sim. foi fundamental numa operação como essa. As repercussões são gigantescas. Bom, em primeiro lugar, que se o Hezbollah não declarar guerra e retaliar de forma muito pesada, não sei mais, ou não existe nenhuma situação mais iminente do que essa. O que significa dizer que nós estamos na iminência de uma guerra entre Hezbollah e Israel. A consequência também é que se é uma guerra entre Hezbollah e Israel, provavelmente o Irã deve participar mais ativamente. Esse é um ponto que é difícil dizer qual vai ser a intensidade de uma participação do Irã, mas temos que prestar muita atenção, porque inclusive o embaixador iraniano para o Líbano foi uma das pessoas que... Não, então, alguém comentou no chat que eu tô pausando um pouco o vídeo. Acontece que esse aqui é um assunto que eu não tenho o menor domínio, entendeu? Então eu tô aqui muito mais como aluno mesmo, eu tô aprendendo com o que o professor tá falando. Eu não tenho muita coisa para acrescentar porque eu não faço ideia, sacou? Eu estou me informando e espero que você esteja se informando também. Carregava o pager e tá ferido em estado grave até então. As últimas notícias não disseram... Mas é impressionante que certas partes do globo não tem um minuto de sossego, né? Isso é um negócio, mais uma coisa triste, né? Ele tá vivo ainda, se ele continua vivo ou não, mas até o momento ele tá ferido em estado grave. Ou seja, mais uma perda para o Irã. E o ponto é que uma guerra agora, ela vai ser uma guerra com uma certa vantagem para Israel. Se o Hezbollah tem no mínimo 4.000 combatentes machucados, ainda tem essa questão, né? Porque 4.000 foram atingidos. Feridos, uma bela força substancial está abalada. É uma questão, eu entendo que é uma questão de tempo para a gente ver um confronto direto agora entre Israel e Hezbollah. Se isso não acontecer, é um sinal de fraqueza extrema por parte do Hezbollah e do Irã. É uma aceitação de que Israel tem mais força, mais capacidade e vai fazer o que quer. Caramba. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas, repito, é uma operação assim, muito surpreendente. Nós não temos as notícias totais, ninguém sabe exatamente como que foi esse processo de infiltração. Se é que alguém vai saber algum dia, porque uma operação como essa vai querer ser replicada por vários grupos ou países e entenderem como que isso foi possível de acontecer. Uma coisa é certa, muita gente ao redor do mundo está com medo do seu equipamento eletrônico nesse momento. Terroristas, espiões né? E pessoas de vários lugares estão preocupadas com os seus equipamentos eletrônicos. Muita gente deve estar pensando, né? Pô, mas será que dá para fazer isso com o celular? E as pessoas, a população no Líbano está, de uma certa maneira, assustada, com medo de falar no telefone, porque se ela tem alguma ligação com o Hezbollah, o telefone pode ser que também funcione dessa forma. Não acredito que
que existe uma tecnologia capaz de explodir os telefones aleatoriamente. Tá. A minha tese vai muito mais na linha de que Israel penetrou nas cadeias interceptou mesmo, de produção desse equipamento, dos pagers, e aí sim alterou eles. Então, para usar isso num celular, teria que ter sido penetrado na fabricação do celular, e o celular de certas pessoas com uma utilidade. Essa é uma operação muito custosa, muito grandiosa, que leva muito tempo e não dá para você ficar fazendo isso o tempo inteiro. Tá. Hezbollah deve eliminar todo e qualquer equipamento eletrônico na sua comunicação. Do ponto de vista aí complica estratégico, tudo, né? isso coloca Israel numa situação... Eles vão ter que voltar a se comunicar com um pombo, correio. mais difícil de lidar com os próximos passos de contramedidas por parte do Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah viu que não pode mais usar nenhum equipamento eletrônico. Sim. Então vai ser mais difícil de Israel interceptar, entender, rastrear onde estão os membros do Hezbollah. Mas o Hezbollah também vai ser prejudicado, porque se ele não usa equipamentos eletrônicos, essa comunicação será feita por mensageiro, por carta. Isso vai atrasar demais qualquer operação, qualquer sistema de conexão, de contato, de interação. Então o Hezbollah ganha uma medida de proteção depois de uma ação como essas, o que é esperado dentro de estratégia militar ou do pensamento estratégico é sempre assim. Você tem que estar pensando como que você vai usar uma arma, uma ferramenta ou uma ação, porque essa ação provocará uma resposta do seu adversário. A resposta do Hezbollah vai ser eliminar todos os meios de comunicação eletrônico. Uma vez que ele elimine, Israel não tem mais acesso como penetrar e usar esses meios eletrônicos a seu favor. Mas, por outro lado, o Hezbollah também vai estar numa situação estratégica mais complicada, porque a comunicação das suas operações vão ser reduzidas e vão ficar mais comprometidas se elas dependerem da palavra falada, contato físico ou da carta dos mensageiros. Principalmente se eles mandarem pelo Brasil, se eles dependerem dos correios, aí, olha... Tudo vai ficar mais lento. E no campo de batalha pequeno... Você vê como eu realmente não tenho nada para comentar, certo? Que quando eu paro para comentar só sai uma merda, então é melhor eu ficar quieto, porque... e muito rápido e dinâmico como é supostamente de uma guerra dessa. É melhor só aprender, é melhor só ouvir, né? Entre Hezbollah e Israel, isso é uma desvantagem para o Hezbollah. Vejam, aquilo que te traz vantagem de segurança te traz desvantagens de agilidade, operação, claro. de dinamismo. A tecnologia, ela deixa um rastro, mas ela te traz velocidade de ação. Por isso que ela é incrível para quem a domina. A gente que é só usuário, né? No meu caso, eu realmente faço parte de um ecossistema que se um hacker, se alguém que está acima cismar de mim acabar, ele acaba comigo. Então, no campo militar e na vida no geral, você sempre ganha numa ponta e perde em outra. Hoje, essa operação, Israel está ganhando muito. E o Hezbollah está bastante abalado. Mas o importante é a gente prestar atenção nos próximos momentos aqui, próximos capítulos. Eu acredito que nós devemos ter um confronto. Se isso não acontecer, é uma surpresa e um sinal de fraqueza e de desestabilização muito grande do Hezbollah. Talvez é possível até que Israel dê o primeiro passo para tirar vantagem dessa perda que o Hezbollah teve imensa de pelo menos 4.000 pessoas que estão debilitadas para estar no campo de batalha. As próximas horas e dias aí serão bastante intensos no Oriente Médio, como sempre, vocês têm acompanhado, a gente tem falado disso, mas fica aqui uma das operações mais impressionantes da história. Inacreditável. Dos combates militares e dos serviços de inteligência no mundo. Perfeito, excelente aula do professor, um golpe fortíssimo mesmo de Israel com relação a essa questão toda aí. Eu não sabia nada, me sinto muito melhor informado agora e obviamente que eu vou continuar acompanhando pelo canal do professor. Ele tá ao vivo enquanto a gente grava, inclusive, só que assim, esse foi o último vídeo, tá?
Então talvez ele esteja adicionando mais alguma informação extra aí no ao vivão que tá rolando agora, mas vídeo mesmo foi esse há 2 dias atrás, e conforme vocês podem ver pela quantidade de visualização, ele deve ter sido um dos poucos que reportaram aí de maneira clara, né, objetiva e didática toda essa situação que aconteceu, por isso que o número de visualizações foi tão impressionante, ó. A maioria dos vídeos dele, né, algo em torno de 100, 200 mil visualizações, esse aqui 1.2, porque é um assunto que a gente fica curioso para entender, né, e nem sempre a gente consegue uma informação um pouco menos enviesada em outras mídias, ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo aí de difícil ou quase impossível acesso no Twitter. O Twitter costumava, né? O meu jornal, né? Eu abria o Twitter ali pela manhã para ver o que está acontecendo, porque essas questões de geopolítica, de confrontos, né, de guerras internacionais, a gente fica, assim, nem faz parte do meu dia a dia esse tipo de assunto, claro, mas a gente fica curioso para saber. E sem o Twitter a gente precisa, né, de fontes interessantes e confiáveis. Me parece que o Professor Roque é muito, muito bacana nesse sentido, tá bom? Se você não tá inscrito no canal dele, o Barros deixa normalmente ali o link do vídeo original, nesse aqui vai estar também. Inscreva-se, acompanhe. Se for acontecendo mais coisas e fizer sentido, eu trago de novo pra cá, mas esse tipo de assunto normalmente a gente tende a evitar, porque tem pessoas que tratam dele de uma maneira muito mais competente e inteligente que eu, que sou apenas um... Como é que é o nome daquela... A palavra que o Márcio Rolinha usou no vídeo dele, Barros? Um beócio. Um beócio, né? Quer falar alguma coisa, Barros? Nada a declarar. Um beijo e até já.